Olá, meus caríssimos amigos, como estão todos os meus alunos? Aqui é Flávio Pedron e, na realidade, eu vim bater um papinho com os senhores acerca de um conteúdo da nossa disciplina de Direito Tributário que, durante o nosso momento de aulas presenciais, nós, infelizmente, não conseguimos finalizar, né, que é a figura do imposto sobre serviços de qualquer natureza, ou como a Constituição de 88, no artigo 156, vai denominar por ISSQN. Eu gostaria, né, de trabalhar aqui, então, com os senhores acerca desse conteúdo, do imposto sobre serviços de qualquer natureza, para que a gente pudesse, né, tomar aqui algumas informações importantes. O imposto sobre serviços de qualquer natureza, como eu disse, ele aparece no inciso 3º do artigo 156 da Constituição de 88, e, consequentemente, até por determinação da própria Constituição, no artigo 24, vai ser editada a Lei Complementar 116 de 2003, que é quem regulamenta esse tributo na contemporaneidade. Entretanto, o objetivo principal da Lei Complementar 116 é dispor acerca das regras gerais sobre a tributação do ISS-QN, exatamente com o intuito de impedir, por parte dos municípios, a ocorrência da chamada guerra fiscal. A ideia aqui é criar um padrão mínimo de estabilidade, de previsibilidade, para que cada prestador de serviço seja capaz de se organizar, conhecendo minimamente uma lei geral que vai ser de reprodução, em boa parte, obrigatória para a lei municipal. E aí, dentro da sequência, nós vamos observar a existência de uma lei municipal que vai dispor aqui acerca dos conteúdos e peculiaridades dentro do limite que a própria ordem do sistema federativo dá ao município para o seu desenvolvimento. Bom, é importante que a gente tenha aqui em mente que nós estamos diante de um tributo municipal, por isso mesmo há a necessidade de uma lei municipal específica que regulamente para aquele município a tributação. Dentro desse sistema, nós vamos perceber que esse tributo ele traz como núcleo da sua hipótese de incidência a prestação de serviços onerosa, e aqui a ideia de prestação de serviço inclui necessariamente o conceito de obrigação de fazer. Por diversas vezes, o Judiciário brasileiro, e principalmente o Supremo Tribunal Federal, sinalizou que a mera existência de uma obrigação de dar, como, por exemplo, nos contratos de locação ou nos contratos de depósito, em que envolve a restituição de uma coisa, não é elemento suficiente para caracterização do ISS-QN, e por isso mesmo desnatura a hipótese de incidência desse mecanismo tributante. Por isso, repito, né, será que objeto a prestação de serviços, então inclui-se apenas a obrigação de fazer essa que pode ser pura ou, entretanto, composta, ou seja, o prestador de serviço ele pode simplesmente realizar o seu serviço sem anexar a essa prestação de serviço mercadorias que serão consumidas por essa prestação de serviço. Muitas vezes essas mercadorias elas serão entregues pelo próprio tomador, ou seja, pelo sujeito contratante da prestação de serviço, ou, por outro lado, é inerente à prestação de serviços a realização do emprego de determinadas mercadorias, né? E aí a gente vai ver como é que isso fica, principalmente para a composição da base de cálculo lá na frente. Essa prestação de serviço, é importante chamar a atenção aqui, ela é uma prestação onerosa, ou seja, a prestação gratuita escapa da figura da hipótese de incidência, por isso não é tributada, e necessariamente esse serviço ele tem que ter correspondência com serviços enumerados na lista anexa da Lei Complementar 116, que regulamenta. É interessante pensar que essa lista anexa, ela é a apresentação de um rol taxativo, mas que, contudo, admitirá, dirá a jurisprudência, chamada interpretação extensiva. É importante a gente pensar que a lei municipal, então, ela vai reproduzir ou todos ou apenas alguns dos serviços previstos na lista anexa do Decreto-Lei 116. Não é, em momento nenhum, autorizado a lei municipal criar novo serviço
que não tenha correspondência com a lista anexa. Isso representa, na realidade, uma usurpação de competência tributante e é, ao mesmo tempo, uma ilegalidade e uma inconstitucionalidade. Bom, aqui a gente tem que pensar que, então, esse tributo ele onera cada prestação de serviço realizada. Ou seja, o fato imponível ele vai ser identificado e apurado individualmente. Eu prestei um serviço hoje, eu serei tributado por esse serviço. Eu prestei um serviço amanhã, eu serei tributado por esse serviço. Bom, aqui é interessante a gente pensar também numa questão que diz respeito ao aspecto temporal dessa norma tributária, então. Né? Aplica-se a legislação tributária ao tempo do fato imponível. Não me interessa aqui a data do lançamento, ou seja, se eu realizei e esse tributo ele vai ser lançado pela modalidade de lançamento por homologação, no qual cabe ao sujeito passivo o cálculo do valor devido, porque ele tem as informações necessárias, ou seja, ele tem o valor do seu serviço, ele sabe qual é a alíquota daquele município, consequentemente, ele consegue fazer a apuração e realizar o pagamento, e aí o sujeito ativo ele vai, na realidade, apenas homologar, muitas vezes uma homologação tácita acerca desse valor e sua correção. Bom, aqui é interessante a gente pensar que existem algumas situações de não incidência do ISSQN, ou seja, o ISSQN não onerará serviço feito a si próprio. Eu, Flávio, eu sou advogado, se eu advogo em causa própria, eu presto um serviço para mim, mas observem que esse serviço escapa ao núcleo da hipótese de incidência. Primeiro porque ele não é um serviço oneroso, ou seja, eu não estou cobrando de mim mesmo, e por isso mesmo não há tributação. No mesmo sentido, apesar de haver uma onerosidade, a prestação de serviços decorrente de vínculo de emprego não é objeto de tributação, uma vez que incidirá sobre essa figura tributos próprios, ou seja, principalmente a figura das contribuições sociais. Então, se eu tenho um empregado e esse empregado presta serviço, imagina, por exemplo, um departamento jurídico de uma PJ, esse departamento jurídico tem funcionários, a atividade de advocacia prestada por esses funcionários, o departamento jurídico não será considerado prestação de serviços para fim de tributação do ISSQN. É uma prestação de serviço em razão de um vínculo de emprego e, por isso, regido pelas normas seletistas e, novamente, pelas contribuições sociais aqui. O trabalhador avulso, ele presta um serviço, mas ele tem a sua regulamentação conforme normas especiais e também o serviço que é prestado por um sócio ou administrador dessa sociedade. Né? Ele está prestando para a sociedade e, por isso mesmo, não ocorrerá aqui a incidência do ISSQN sobre essa operação. Bom, uma questão muito interessante que a gente tem que pensar é que o ISSQN ele onera a efetiva prestação. Se eu tenho uma situação em que essa prestação de serviço ela é contratada, entretanto, a despeito da contratação, o serviço não é realizado, não existe aqui a situação de amoldamento daquele fato imponível com a hipótese de incidência. Consequentemente, não gera-se a tributação. Agora, se eu prestei o serviço e o cliente não me pagou, isso não é elemento de desculpa por parte do sujeito passivo para o não recolhimento do ISSQN. Ou seja, você tomou o cano do seu cliente, você deverá recolher o ISSQN do mesmo jeito. A relação entre particulares aqui, a sua inadimplência, não afeta a incidência da norma tributária. E por isso mesmo você deverá utilizar os recursos próprios dos particulares para, eventualmente, o recebimento dessa dívida. Um protesto, a inscrição no nome do devedor num cadastro inadimplente, ou até mesmo uma ação judicial de execução ou de cobrança, dependendo do que for o caso. Bom, como eu disse agora há pouco, né, a súmula vinculante número 31 do Supremo Tribunal Federal, entendendo que a prestação de serviços tributada pelo ISSQN é exclusivamente sob obrigações de fazer, traz para nós a ideia que os contratos de locação de bens móveis não poderão ser objeto, consequentemente, de tributação do ISSQN. Então, houve uma declaração de inconstitucionalidade dentro da súmula vinculante número 31, e o Supremo Tribunal Federal agora coloca isto como uma situação de não incidência tributária. No mesmo raciocínio, a gente poderia pensar, então, a locação de vagas em estacionamento,
que nada mais é do que um contrato de depósito propriamente dito, né? Não há uma obrigação de fazer por parte do depositário, perdão, e há muito mais aqui a obrigação de restituir e, por isso, dar a coisa. Bom, aqui é uma questão interessante que a gente tem que pensar, que é a tributação que se opera sobre o software, né? No caso do software, nós vamos identificar aqui, pela jurisprudência, uma distinção entre o chamado software de prateleira e o chamado software personalizado. O que acontece aqui? Alguns aplicativos ou alguns softwares, em razão exatamente da sua popularidade e difusão no mercado, hoje eles podem ser adquiridos em diversos espaços, livrarias, até mesmo supermercados. Você encontra ali uma caixinha, hoje um cartão com QR Code, no qual você compra esse cartão e faz o download do software. Em razão dessa produção massiva, dessa venda massiva do software, ele passou a ser tratado pela jurisprudência do STJ como um software que pode ser equiparado a uma mercadoria. E, em razão disso, ocorrerá a incidência do ICMS, que vai ser um objeto de conversa nossa em aulas futuras. Por outro lado, se eu tenho um software onde eu, o tomador, eu, o contratante, tenho condições de determinar para o prestador de serviço todas as características e as individualizações deste software, eu vou estar diante daquilo que será equiparado como serviço. E por isso mesmo, esse software, desenhado especialmente conforme as minhas exigências e a minha demanda, ele vai ser tributado pelo ISSQN e não pelo ICMS. Bom, o contribuinte aqui é o prestador de serviço, diz o artigo 5º da Lei Complementar 116. Ora, esse prestador de serviço, então, é aquela pessoa, seja ela física ou jurídica, seja ela legalmente constituída ou não, tenha ou não estabelecimento fixo que realiza a obrigação de fazer. Como vimos há pouco, o próprio artigo 2º, ele vai criar aqui algumas situações de exclusão e, portanto, não incidência. É interessante observarmos que o artigo 6º da Lei Complementar 116 também regulamenta a possibilidade de que, conforme lei municipal, tenhamos aqui a figura de uma substituição tributária, né? Então, aqui vai ser uma figura de uma responsabilidade tributária por substituição regressiva, a popular substituição para trás, que estabelece aqui a possibilidade do tomador ser responsável pelo pagamento do serviço. Aqui, no momento em que ele, então, realiza a contratação desse serviço, o pagamento desse serviço, ele vai reter parte daquilo que corresponde ao valor do ISSQN. Então, se o serviço ele custa X, na realidade, o tomador não pagará o valor integral, descontará e recolherá aos cofres do fisco municipal aquele tributo em substituição ao prestador de serviço. Bom, aqui é uma questão extremamente importante que a gente tem que perceber, que o ISSQN ele vai ser devido ao domicílio do estabelecimento do prestador de serviço. Muita atenção, porque isso é o caput do artigo 3º da Lei Complementar 116. E o caput vai estabelecer para nós uma regra geral. Então, eu, prestador de serviço, eu tenho a liberalidade de escolher qual é o município no qual eu pretendo estabelecer o meu estabelecimento. A partir desse momento, os serviços, em regra, prestados para dentro desse ou fora desse estabelecimento, serão devidos ao município no qual eu escolhi como sendo o meu domicílio tributante. Entretanto, há exceções dentro da Lei Complementar 116, que correspondem aos incisos, que vão estabelecer para nós que haverá a cobrança para o local da efetiva prestação de serviço. É uma situação excepcional de alguns dos serviços previstos na lista anexa do decreto da Lei Complementar 116 e, portanto, eu preciso observar apenas naqueles casos que o pagamento será feito não no município onde está o meu domicílio, o domicílio no qual eu me refiro é o meu estabelecimento. Se eu tenho mais de um estabelecimento, cada estabelecimento recolhe para o seu município respectivo. Então, imagina que eu tenho o meu escritório de advocacia com domicílio, sede em Belo Horizonte. Entretanto, eu tenho uma filial
vamos colocar aqui no Distrito Federal, para atender meus clientes, principalmente no que diz respeito aos recursos para tribunais superiores. O domicílio sede paga Belo Horizonte, o estabelecimento sede paga Belo Horizonte e o estabelecimento filial pagará o Distrito Federal. Bom, agora, se eu presto um serviço específico dentro das exceções do artigo 3º, como, por exemplo, instalação de andaimes, realização de estabelecimentos circenses, construção de pontes, entre outros, eu vou pagar para o local onde ocorre a efetiva prestação de serviço. Então, a minha sede foi escolhida em Belo Horizonte, mas eu estou construindo uma ponte no município de Uberlândia, recolherei o ISS-QN para o município de Uberlândia. As alíquotas do ISS-QN, elas são determinadas pela lei municipal, mas a ordem constitucional, primeiro, pelo artigo 88 do ADCT, fixa uma alíquota mínima que, obrigatoriamente, toda lei municipal tem que dispor. Ou seja, é uma opção, a lei municipal pode usar a alíquota mínima ou qualquer valor entre a mínima e a máxima. A mínima está prevista no 88 do ato das disposições constitucionais transitórias e é de 2% sobre o preço do serviço, e a máxima é de 5%, conforme previsão no inciso 2º do artigo 8º da Lei Complementar 116. Bom, então eu posso ter um município que estabelece 3%, 4%, 2,5%, 4,5% ou 5%. É ilegal e também inconstitucional a atribuição de uma alíquota menor a 2% ou maior que 5% dentro desse raciocínio. Bom, como é que eu vou calcular, então, como eu agora posso ver, o valor do meu ISS-QN a recolher no primeiro momento, né? Se eu caio na regra geral, eu vou usar aqui o preço do serviço. Então, vamos imaginar aqui que eu prestei um determinado serviço, e esse serviço ele foi no valor de R$5.000, eu vou julgar a alíquota municipal, vamos supor que o meu município aqui tem uma alíquota de 4%, eu vou pegar R$5.000, multiplicar por 4% e vou chegar a um ISS-QN de R$200, que vai ser o valor a ser recolhido por cofre público municipal. Bom, então, a base de cálculo, diz o artigo 7º da Lei Complementar 116, é o preço do serviço. Ora, o preço do serviço, e aí é importante a gente lembrar, a súmula 274 do STJ, exige que se incida sobre o serviço mercadorias que foram utilizadas como essenciais para a prestação do serviço. Então, por exemplo não, né? A súmula 274, ela vai determinar que nos serviços de assistência médica, inclui-se aqui atividades hospitalares, serão incluídos os valores de refeição, serão incluídos os valores de medicamento e os valores de diário hospitalar utilizado pelo tomador do serviço. Tudo isso compõe o preço do serviço, e esse serviço, para ser calculado o valor a ser pago, basta a multiplicação pela alíquota municipal. Quando nós estamos diante da tributação sobre profissionais liberais, aqui eu preciso me atentar para uma especificidade. O Decreto-Lei 406 de 68, que era a antiga norma antes da Lei Complementar 116, que regulamentava o imposto sobre serviços de qualquer natureza no Brasil, ele tinha aqui, ele tem, porque o que vai acontecer? O Decreto 406 ele não foi objeto de revogação plena. A Lei Complementar 116 apenas revogou aquilo que não lhe era de maneira contrária à previsão do 406. Então, o Decreto-Lei 406, no seu artigo 9º, que continua em vigor, estabelece para nós que as sociedades de profissionais liberais têm direito a uma tributação diferenciada. Bom, como é que funciona essa tributação diferenciada? A base de cálculo ela é fixa, independente do número de serviços ou do valor dos serviços que tenha sido prestado naquele mês por aquela sociedade de profissionais liberais. Bom, para isso, a gente tem que entender qual é o sistema de cálculo que será utilizado. Eu vou ter que ir à lei municipal.
A lei municipal vai estabelecer que será calculado em relação ao número de profissionais que compõem aquela sociedade. O número de profissionais significa todo aquele sujeito habilitado, empregado ou não, que preste serviço em nome da sociedade. Então, pegando o exemplo aqui da lei de Belo Horizonte, né, na determinação do sistema de apuração de 2019, mas que continua vigente em 2020, se tem uma sociedade de profissional liberal que ela tem até 5 profissionais, vamos imaginar 2 sócios, 3 funcionários habilitados para aquela profissão, estou excluindo daqui estagiários, secretária, motorista ou eventuais pessoas que não estão habilitadas para aquela função específica da sociedade. Então, vamos imaginar um escritório de advocacia ou um escritório de contabilidade com 2 sócios e 3 empregados. Ela fica no primeiro patamar. Ou seja, nós vamos recolher aqui um valor por profissional, no caso de Belo Horizonte, cada município vai ter um valor diferente, mas o sistema e a lógica de cálculo é a mesma, de R$ 192,28. Ou seja, R$ 192,28 por cabeça. Eu vou multiplicar por 5 e vou chegar ao valor do ISSQN a ser recolhido naquele mês. Bom, se a minha sociedade, por outro lado, ela tem 13 profissionais, voltando a esse quadro aqui, eu vou perceber, então, que o recolhimento será feito em cima do valor fixo de R$ 384,58, ou seja, R$ 384,58 por profissional. Se são 13 profissionais, eu multiplico esse número de acordo com o número de profissionais. Bom, mas que profissionais seriam esses profissionais liberais que o Decreto-Lei 406 considera aqui? Basicamente, nós estamos nesta lista que eu estou disponibilizando para vocês. Médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos, médicos veterinários, contadores, guarda-livros, agentes da propriedade intelectual, nós advogados, engenheiros, arquitetos, urbanistas, agrônomos, dentistas, economistas, psicólogos, etc. Então, dentro dessa situação, vai estar aqui uma sociedade formada por esses profissionais liberais, ela vai estar recolhendo pelo sistema diferenciado. Mas há uma observação extremamente importante. Se essa sociedade ela se organiza através da natureza comercial, a natureza empresarial, ela é uma SA, ela é uma sociedade empresária LTDA, ela perde esse benefício fiscal. Ou seja, a sociedade deverá ser constituída sobre a forma de sociedade simples, na forma aqui prevista pelo Código Civil de 2002. Então, primeira observação, eu não posso ter o registro na junta comercial. Eu tenho que ter o registro no cartório de pessoas jurídicas ou nós, sociedades de advogados, na OAB. Se eu me registro na junta comercial, eu perco a possibilidade do regime tributante diferenciado. Outra coisa, eu não posso ter como sócio dessa PJ uma sociedade que é, consequentemente, uma pessoa jurídica. Ou seja, o corpo social ele tem que ser formado apenas por pessoas naturais, ou, na linguagem do direito tributário, pessoas físicas. Além disso, a atividade prestada por essa sociedade não pode ser diversa da habilitação profissional dos seus sócios. Se eu tenho um escritório de advocacia, esse escritório só pode prestar o serviço de advocacia. Esse escritório, por exemplo, se ele prestar a atividade de administração de imóveis, desvirtua o Decreto-Lei 406 e a tributação passa a ser feita pela regra geral. Também não posso ter na minha sociedade sócio não habilitado para os exercícios da atividade daquela sociedade. Ou seja, se é uma sociedade de contadores, eu tenho que ter apenas contadores, eu não posso ter um advogado, um médico ou qualquer coisa do gênero. E todos os sócios devem prestar serviço em nome da sociedade. Não posso ter a figura aqui do sócio investidor. Então, todos os sócios devem necessariamente estar prestando serviço em nome dessa sociedade para que haja manutenção do benefício.
Se eu descaracterizar um desses 5 elementos que eu apresentei para os senhores agora, a minha sociedade passa a ser cobrado pela regra geral. Regra geral, preço do serviço vezes a alíquota municipal. Bom, quando eu estou diante de uma situação de um microempreendedor individual, aquele sistema de cálculo, preço do serviço vezes a alíquota vai mudar, porque eu vou ter aqui uma contribuição mensal fixa, né? Essa contribuição ela vai ser calculada a partir da guia DAS que o microempreendedor vai pagar. Então, na realidade, já está embutido no valor da guia DAS o valor do ISSQN daquele prestador de serviço. E, para isso, ele vai acessar o portal do microempreendedor para recolhimento e pagamento do tributo. Bom, se eu tenho alguém pelo Simples, eu também recolherei pela guia DAS. Bom, a guia DAS, na realidade, vai embutir, uma vez que o Simples não é um tributo, mas apenas uma técnica de aglomeração de tributos, eu vou estar pagando na mesma guia, em cima de uma mesma alíquota, que vai variar de acordo com a minha tabela, tanto o ISSQN, quanto o imposto de renda, quanto a contribuição social sobre o líquido, quanto o COFINS e outros tributos. Perfeito? Então, esse vai ser o sistema para quem está pelo Simples Nacional. Bom, basicamente, de maneira curta, esse era o recado que eu queria passar para vocês, meus caríssimos alunos, acerca do ISSQN. Quem tiver dúvida, por gentileza, escreva aqui no canal do YouTube, acerca nos comentários a sua dúvida, que nós vamos estar respondendo vocês. Um grande abraço a todos, até nosso próximo encontro.